tá? A neurose feminina é quando a gente se submete a tudo e todos. A neurose masculina é quando eu quero controlar tudo e todos. É diferente. Olá a todos, começando mais um Casos de Trabalho. Na verdade, esse é o primeiro do ano, tá? Então, se você tiver alguma história que você queira me mandar sobre conflitos no ambiente de trabalho, aqui eu abordo com um olhar e um prisma psicanalítico, espiritualista, com ênfase no sagrado masculino e no sagrado feminino. Vamos lá! Sou gestora de uma equipe grande. Cheguei aqui com muito esforço e sei que sou competente. Mas, nos últimos tempos, sinto que preciso estar sempre um passo à frente. Não posso demonstrar dúvida, cansaço ou sensibilidade. Quando alguém da equipe questiona algo, eu me fecho. Não por falta de argumento, mas por medo de perder respeito. Às vezes, me pergunto se liderar é inevitavelmente ficar sozinha. Bom, esse é um caso muito típico, tá? A liderança ou o trono, ele tem as suas sombras, né? A coroa tem as suas sombras. O que a gente precisa entender, vou começar pelo final, tá? Será que liderar é inevitavelmente estar só? Sem sombra de dúvida que sim. Todos os grandes líderes da história caminharam sozinhos na Terra, mas fortemente respaldados e ancorados por uma força maior. Entenda que na Terra, no mundo onde a gente vive, para que fique claro, esse é um mundo onde as pessoas sofrem de egocentrismo, sofrem de um orgulho e de uma vaidade muito exacerbada. E o orgulho e a vaidade sempre serão um véu lançado sobre as claridades celestes. E isso significa enxergar também o Deus vivo no outro. Ou seja, o humano da Terra não aceita e não tolera nada que está acima de si. Então, às vezes, as pessoas simplesmente não irão gostar de você porque você está acima delas na liderança e na hierarquia. Na soberba que cada pessoa eventualmente possa alimentar sua, elas se julgam capazes de ocupar o seu lugar, o seu cargo, aquele que você trabalhou profundamente para conquistar. É difícil chegar nessas pessoas e falar, olha, se você quer estar aqui, faça melhor que eu. Porque elas não vão entender, elas eventualmente julgarão que nós estamos sendo grosseiros ou hostis com elas, e serão incapazes de observar a pequeneza da alma delas, no trato que elas estão tendo conosco, porque não respeitam a autoridade que vem em cima. Mas é uma lei que, se você quer mandar, você tem que saber obedecer. Pessoas com questões de insubordinação não têm como serem bons líderes. Bons líderes são, necessariamente, pessoas que sabem receber ordens, respeitam a escala de importância, respeitam a hierarquia que é imposta no ambiente por meio de uma comunicação masculina. O que é isso? De cima para baixo, quem manda sou eu. É uma linha de comunicação verticalizada. Pessoas que são incapazes de entender que a vida tem uma ordem, tem uma escala de autoridade e de comunicação que existe não para sobrepujar o outro, não para escravizar o outro, mas para delimitar a ordem. A ordem é um aspecto do Criador. Beleza e ordem são sinônimos. Quando falamos, por exemplo, que a mulher é a mantenedora da beleza, nós estamos falando que ela rege sobre a ordem. Então ela rege sobre o caos. Ela atua no processo de estabilização caótico por meio do instrumento da elegância, que é a capacidade divina que todas as mulheres têm. Homens também podem apresentar isso. Quando o homem age com elegância, é o lado feminino dele. É a ânima dele que está no topo da comunicação, tá? Mas elegância é o potencial, é a capacidade de harmonização de conflitos. E isso tem a ver com eu perceber o ambiente onde eu estou, tem a ver com a capacidade de ler o contexto social, sociocultural das pessoas com quem eu estou lidando. Por exemplo, é absolutamente deselegante eu ir, por exemplo, no Paquistão, lá onde as mulheres se cobrem toda, e aí eu quero ficar lá com roupas que não são adequadas ao contexto. Então, por uma rebeldia, eu quero chocar a cultura e o que aquele povo tem como correto, como certo. Isso é extremamente desrespeitoso, por exemplo.
E não é nada elegante. A elegância, ela está dentro e ela também é uma manifestação igualmente da humildade e do respeito, que é o que, segundo você diz aqui, que você teme perder. Você teme perder o respeito. Só que a gente precisa entender que o respeito, ele é intrinsecamente também a capacidade de me colocar no lugar do outro. Eu aconselho você a investigar se a sua questão é uma questão real de perseguição, tá? Ou se é uma questão de neuras, de neuroses que nós alimentamos no decurso da nossa vida, tá? Porque eventualmente fomos desrespeitados, porque eventualmente fomos sabotados em outras circunstâncias, em outros contextos, e aí hoje nós, tá, condicionados por essas lembranças, por esse trauma. O que é o trauma? O trauma é uma marca, então gera uma impressão muito forte, que a gente tira a mão e aí eu ainda tô sentindo a pressão. Isso que é o trauma. Então, como eu ainda tô sentindo, eu ainda reajo ou ajo na minha vida em condicionamento daquilo ali, porque eu ainda sinto, aquilo não passou, aquilo eu não deixei para trás, tá? Então, eu sugiro fortemente que você investigue se o drama que você está apresentando com a equipe, que me parece muito mais que é um drama consigo, não é uma questão do tipo, poxa, trabalhei tanto para chegar até aqui e eu tô com medo de perder esse lugar. Isso, se essa for a resposta, aqui não é uma questão exatamente de liderança, mas é uma questão egóica. E se você chega no extremo de canalizar essa história para ser comentada aqui, é porque um lado seu, que é a sua centelha divina, a sua centelha sideral, se percebe incomodada com isso e percebe que algo precisa ser feito. Então, parabéns para você, muito legal. Aconselho fortemente você investigar se realmente o ambiente é um ambiente hostil à sua pessoa ou se você está por questões traumáticas, por questões neuróticas, né? Então vamos amarrar bem? A neurose são respostas automáticas que nós damos fruto de um passado traumático, de uma marca profunda que nós tivemos que normalmente desdobrou na nossa vida um contexto de dor, um contexto de angústia. Então tem a ver com isso, tá? Sendo esse o caso, tá? Você precisa olhar para isso, entender qual é o ponto da dor e trabalhar e atuar sobre isso da melhor maneira. Sendo esse o caso, a gente precisa entender que as nossas neuras, né, que são compulsões emocionais que vêm à tona quando nós achamos que vamos passar novamente pela dor, novamente pelo trauma, na verdade, as neuras, elas são ecos de traumas não resolvidos. Se o contexto é um contexto neurótico, um contexto de dor, tá? A gente precisa colocar luz sobre isso e você precisa regressar na sua memória qual foi o ponto onde você se sentiu invalidada e você se convenceu que se você não adotar uma postura um pouco mais controladora nas circunstâncias, o seu lugar será usurpado. Isso não é exatamente uma realidade. Na verdade, esse comportamento que você está trazendo pode ser, meu bem, pode ser que se manifeste também na sua vida íntima, na sua vida privada, né? Não sei se você é casada, não sei se você se relaciona com pessoas, eu imagino que sim, não é verdade? Então observa. Observando a maneira como você age com as pessoas no campo da sua intimidade, você vai conseguir identificar se o que está acontecendo aqui se trata de uma perseguição ou de um deslocamento, tá? Da equipe contra você, ou se na verdade é uma neurose sua. Se for uma neurose sua, e aqui no caso é uma neurose com ênfase masculina, ou seja, querer controlar tudo e todos, tá? A neurose feminina é quando a gente se submete a tudo e todos. A neurose masculina é quando eu quero controlar tudo e todos. É diferente. Ainda assim, são padrões, são respostas de proteção que a gente dá, né? Uma pessoa que está com uma mente neurótica, uma pessoa que apresenta respostas defensivas, porque ela tem medo de ser ferida. E você é mulher. A mulher, ela aciona o gatilho de autodefesa, ela coloca no campo o seu ânimos quando ela se sente insegura. Então investiga direitinho. Pelo que você me traz aqui, eu não creio sinceramente que se trate de uma questão com a equipe. Eu acho que é uma questão sua, às vezes com o passado, que você está projetando aqui e está gerando um transtorno para você. Que bom, muito bom. Então se você está sentindo isso, então chama a responsabilidade para você, porque a responsabilidade é sua mesmo, tá?
Você não precisa passar à frente de ninguém para ser respeitada. Essa é a maior ilusão que já contaram. A maior mentira que já contaram para as mulheres era que as mulheres, se querem ser respeitadas, elas precisam se impor. Isso foi sendo repetido no decurso de tempo, propaganda, publicidade, condicionando a mente feminina a elas irem para o seu polo obscuro, para a sua sombra. É sombrio porque não está iluminado. O seu masculino. Então, olha, se imponha, agrida o outro, se coloque, o outro que te engula, o outro que te engula, é basicamente isso, tá? A questão da imposição. E muitas mulheres até hoje acreditam que se eu não falar desse jeito, eu não vou ter nada. Gente, isso é o maior delírio da história da humanidade. É convencer o feminino de que a força dela é a força do outro. Porque quando uma mulher faz isso, ela tá empunhando uma força masculina, tá? Da outra polaridade. A força masculina, ela é muito forte, ela é muito poderosa, ela é muito marcada. Mas o poder feminino é muito, infinitamente mais poderoso, infinitamente mais potente. A gente tem uma tendência a acreditar que é menos poderoso, que é menos potente, que é menos forte, simplesmente porque o poder que o feminino exerce é absolutamente sutil. Mas é muito claro quando há feminilidade no campo e quando não há feminilidade no campo. Normalmente a gente só sente falta do feminino quando ele se ausenta. O feminino é esse agente que se faz de maneira sutil, que ordena todas as coisas, traz vida, traz equilíbrio, traz serenidade e a gente se sente bem. A gente só sente falta daquilo, a gente só percebe que aquilo era muito importante quando a gente está sem aquilo. Exemplo, sou uma pessoa que fui casada por muito tempo. Aí a minha mulher cuidava de toda a casa, né? Cuidava, tinha toda a beleza feminina ali, flores, um sofá. Aí o cara vai e se separa da mulher. Aí o cara vai pra vida de solteiro, ele aluga um casebre, ele morava numa casa boa. O cara às vezes ganha bem, mas ele não tem a cabeça de que, vou comprar uma casa boa. A casa boa, normalmente, quem faz questão é a mulher. Não é o cara. Porque o homem, na cabeça dele, assim, mais objetivo, eu só preciso de um colchão e me viro aqui, e ele se vira. Só que isso não é confortável, isso não é belo, isso não tá ordenado. Você tem dinheiro pra comprar algo melhor. Então o cara, às vezes, ele vai ter só um colchão, sabe? Não tem um sofá, às vezes não tem um fogão, fica pedindo comida fora o tempo inteiro, mas ele percebe a ruptura do feminino na vida dele, entende? Então, se o homem é um cara consciente da vida, ele vai falar, meu Deus, eu preciso de uma mulher na minha vida de novo. Não precisa voltar pra ex. Mas ele fala, meu Deus, realmente a minha mulher fazia toda a diferença. Porque feminilidade, na verdade, a maior força de uma mulher é ser influenciadora. A mulher, ela não precisa comandar, a mulher, ela precisa influenciar. E isso ela faz com delicadeza, isso ela faz com sutileza, mas também há firmeza, também há coordenação, também há uma força, mas que age de maneira sutil. Ela é muito clara, ela é muito objetiva, ela deixa claro aquilo que ela aceita e aquilo que ela não aceita, mas ela não impõe. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Entende? Então, assim, isso são muitas coisas que a gente tem que entender. É claro que tudo na vida, como tudo no universo, existem as suas exceções, mas até mesmo quando uma mulher vai fazer uso de uma energia mais penetrativa, não impositiva, mais penetrativa ou mais incisiva, que são atributos de masculinidade, ela pode fazer isso. Eu sei que ela tem maturidade ou não, se ela está dominando essa força ou se ela está dominada. Exemplo, estou numa reunião cheia de homem. Nenhum homem para me escutar. Vou dar 3 gritos aqui. Ela vai dar 3 gritos ali porque ela tá muito chateada que ela tá sendo ignorada e ela enlouquece, o que ela faz? Aí ela descarrega aquilo com fúria, com raiva. Ela fez aquilo de maneira inconsciente. Ela não queria ter feito. Se ela pudesse ter escolhido, ela escolheria não ter agido assim. Ela só agiu assim porque ela não teve controle da energia. Mas, se ela tiver domínio desse poder e dessa energia dentro dela, ela pode falar, senhores, estou falando. Com licença, agora eu estou falando. Quando eu terminar de falar, você fala. Não gritei, falei e tal, né? E, em último caso, uma pessoa que se preze, ela percebe que o ambiente não faz questão dela, ela não precisa se impor. Ela pega e se retira. Reis e rainhas entendem na sua mente, na sua vida, que eu quero estar num ambiente onde as pessoas façam questão de mim. Eu não preciso me sujeitar a isso. Tá? Então, espero ter ajudado. Muito obrigada. Mande a sua história também.